nossa alegria, telespectadores, por estarmos com vocês mais uma vez no programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense. O tema de hoje é a biblioteca e a formação de leitores. E as nossas entrevistadas serão as professoras Elizabeth Gonçalves de Souza, formada em História e Biblioteconomia pela UF, mestrado em Educação pela UF e doutorado em História da Educação pela Unicamp. Ela é professora e coordenadora do curso de Biblioteconomia e Documentação da UF. E também a professora Vera Lúcia Breggia, formada em Biblioteconomia pela Unirio, mestrado em Comunicação Social pela UFRJ, doutora em Educação pela PUC do Rio, pós-doutorado em História da Educação na Universidade de Lisboa. É professora de graduação e pós-graduação do Departamento de Ciência da Informação da UF. Vamos começar o nosso programa perguntando às ilustres professoras como o trabalho da biblioteca auxilia a formação de leitores, já que essa é a sua formação. Olha, eu posso começar, depois Vera completa, né? A biblioteca ela é fundamental na questão da formação do leitor, principalmente a biblioteca escolar, né? Ela deve trabalhar em parceria com a sala de aula. Mas, infelizmente, a gente sabe que no Brasil nem todas as escolas, especialmente as escolas públicas, têm biblioteca. Mas o trabalho da biblioteca ele tem essa essência, né, de ser um trabalho não só de apoio didático, né, mas de ultrapassar essa questão do apoio didático, de ser um lugar de dinamização de práticas de leitura, onde esse profissional de informação, que é o bibliotecário escolar, deve o tempo todo estar buscando esse diálogo, né, com os professores. Então, como você vê essa questão, Vera? Tu também vê nessa direção? Pois é, a direção sim. Na realidade, essa integração, né, deveria ser de forma natural. Acontecer sem que quem está na escola, tanto a professora como o bibliotecário, precisassem, né, de algum instrumento que os aproximasse. Mas se nós estamos falando aqui de uma realidade, né, a realidade não é essa. Uma vez eu tinha uma aluna que ela dizia que o professor e o bibliotecário são dois profissionais que trabalham de costas um para o outro. E, na realidade, infelizmente, isso procede, né? Então, o que eu acho que talvez falte nas nossas pesquisas, né? Porque a biblioteca escolar, se nós formos ver exclusivamente nosso campo, é interminável. Né? A bibliografia sobre estudos, sejam monografias de final de curso, dissertações de mestrado, que tem a biblioteca escolar como tema e algumas vezes como objeto. Só que isso fica muito atado à literatura, né, e sempre no sentido do porvir, né, o que deveria ser, o que poderia ser, ou o que deve ser, às vezes até em sentido afirmativo, mas na prática nós não conseguimos perceber, né, essa interação necessária. A pergunta que eu me faço, né, e que Nancy fez, a professora Nancy Gonçalves de Nóbrega foi colega nossa do departamento e se aposentou, está na PUC agora, na Cátedra de Leitura da Unesco, e ela há pouco tempo participou de um exame de qualificação e a pergunta que ela acha que é central é por que a biblioteca escolar? Né? Então eu acrescento outra, para que a biblioteca escolar? Então, eu penso que a questão está bastante centrada na formação do bibliotecário. Né? Nós estávamos conversando aqui, antes de vir para cá, para essa sala, né, que, na realidade, nós não temos, pelo menos no curso da UF, uma formação do bibliotecário para que ele seja um mediador da leitura, um dinamizador da leitura na biblioteca escolar. Nós não temos nenhuma disciplina no nosso curso, a não ser disciplina optativa, mas que no momento não são oferecidas, porque nós estamos com o nosso corpo docente muito encurtado, né, por várias questões, que não interessa a gente mencionar aqui, porque não faz parte desse escopo. Então, o que eu penso né, que o bibliotecário, como um educador, né, eu acho que o bibliotecário
é também o educador, sobretudo no espaço da biblioteca escolar ou da biblioteca pública, que seja, né? Eu acho que talvez essa falta dessa formação talvez não faça, isso é só uma elucubração, não faça essa aproximação com a escola e com esse profissional que lá está, que é o professor. A meu ver, a questão está muito por aí. Então, né, o porquê, né, como a Nancy pergunta, da biblioteca, né, e o para quê, eu acho que estão muito vinculados a essa questão, esse afastamento de dois profissionais que, na realidade, não conseguem dialogar no sentido de fazer da biblioteca escolar algo vivo. Né? É um espaço, né, que às vezes é muito bem arrumado, é muito bonitinho, né, recebe livros dos programas de apoio à leitura, mas que na realidade não funciona como deveria, né, formando leitores, eu acho que é isso. Só para completar essa questão dos profissionais que estão de costa um com o outro, o bibliotecário e o professor, eu acredito que a questão da pedagógica é fundamental. O que a gente percebe, eu sou professora também, né, durante muito tempo formada em História, trabalhei em escola, esse distanciamento do professor do bibliotecário também se dá uma questão de como a biblioteca entrou na escola. Né? Ela entrou pela porta dos fundos, ela entrou ligada à questão da pesquisa escolar, simplesmente como um lugar onde você vai copiar as coisas e vai embora. Ela esteve afastada da própria vida escolar, do cotidiano escolar. Então, essa ausência, né, da biblioteca vivendo a prática, né, e a praxe do cotidiano escolar fez com que esses dois profissionais, mesmo quando estavam na escola, estivessem um de costa para o outro. Né? E como a escola tem, na sua maioria, professores, uma questão que é importante, né, o bibliotecário ele é minoria dentro da escola, ele é quando ele é professor, porque não existe a profissão bibliotecária no quadro das escolas públicas. A ideia é que se tenha, daqui, né, tem a lei 12.244, a ideia é a universalização da biblioteca escolar e a presença do profissional bibliotecário. Como esse profissional, quando ele está na escola, ele é minoria, e esse distanciamento de sala de aula e biblioteca, inclusive dentro do próprio projeto pedagógico da escola. Então, a gente olha os projetos pedagógicos da escola, os parâmetros curriculares nacionais, a LDB, todos eles apontam a importância da biblioteca para a questão que eles chamam da competência informacional, o letramento informacional, ter domínio, né, das fontes de informação e principalmente na questão da competência de leitura, está presente nos documentos das políticas públicas, mas está ausente da prática do cotidiano da sala de aula. Inclusive, isso aí todos os profissionais da educação, bibliotecários, professores, eles têm uma parcela de culpa, né? No sentido de que o que dá vida à escola é um projeto pedagógico e dentro desse projeto a biblioteca é silenciada. Então esse silenciamento faz com que esses profissionais, como Vera apontou, além dessa questão dos acervos da escola serem essa coisa um cenário sem a presença do profissional muitas vezes, às vezes um lugar onde quem ocupa o espaço é um professor que está retornando e que teve algum problema em sala de aula, algum problema de saúde. Então a biblioteca acaba sendo um lugar secundarizado dentro da escola. Então a questão desses profissionais se aproximarem, né, bibliotecários, professores que têm formação em leitura ou biblioteconomia, que temos muitos professores que fizeram também curso de biblioteconomia, principalmente os professores do primeiro ou quinto ano, a gente tem professores formados em biblioteconomia. A ideia é que os professores se aproximem dessa direção e que essa direção seja uma direção que traga a biblioteca para a vida da escola, incluindo ela dentro do seu projeto curricular, do seu projeto pedagógico. Você quer complementar? Não, eu acho que esse processo de sensibilização, eu posso chamar desse jeito que a Beth está mencionando, não é... Mas é uma sensibilização que tem um corte político. Tem um corte político. Não é só uma coisa de motivação, é estar presente dentro da política da escola, né? E para isso tem que ter uma integração de toda a comunidade escolar. Né? Então a biblioteca tem que ser importante para o professor, para o aluno e para a comunidade. O interessante seria que essa biblioteca no final de semana fosse a biblioteca da comunidade, que ela abrisse no final de semana também. Porque quando as coisas são postas apenas para cumprir, seja um script escolar, ter biblioteca porque a biblioteca dá apoio didático. Mas ela não está integrada na vida da escola, dentro de um projeto político, dentro da própria política da escola em relação à sua comunidade,
ela acaba sendo um espaço silenciado, um espaço que não tem um engajamento, né? Seja no campo pedagógico, no campo da intervenção das práticas cotidianas da escola. Ela tem que estar envolvida nos projetos, mas ela tem que estar envolvida de forma ativa, não de forma passiva. Porque às vezes você tem... A biblioteca é o lugar da visita, né? Então hoje nós vamos à biblioteca, então ela está lá, você visita e volta para a sala de aula. Ela não tem uma aproximação com o cotidiano da sala de aula. Então é como se fosse um lugar, qualquer lugar que você fosse visitar, ou na hora do recreio não tem nada para fazer e você fica na biblioteca. Às vezes ela é até lugar de castigo. Que é muito, você tirou a palavra tipo assim, vai ficar de castigo na biblioteca. É um aluno que incomoda, e isso não acontece só. Eu sou professora, bom, enfim, quem foi normalista é normalista para sempre, né? A educação do Rio de Janeiro deixa uma marca na gente, assim, que você fala, eu não fui normalista, né? Eu sou normalista. Então eu trabalhei em escolas do meio rural, porque era para onde a gente ia no início da carreira, e eu não vi, né, nenhuma dessas escolas, nenhuma biblioteca, não existia à época. Isso era nos anos 70, não foi no 1505, né? Então não existia. Então a biblioteca, essa fala da biblioteca na escola, ela é nova, né? Mas não é só na biblioteca das escolas mais carentes, né, que zona rural tem isso também, mas eu tenho uma amiga que foi ver um emprego para ela numa escola bilíngue, e ela percebeu que a biblioteca da escola era o lugar das criancinhas quando a professora não ia, ou quando as crianças estavam incomodando muito, agitadas. Aí ela foi lá, conversou, falou, bom, mas eu não venho para ela, né? Eu não venho para cá, porque eu não vim aqui para tomar conta de criança, né? Eu vim aqui para ser bibliotecária, né? E a biblioteca era um lugar de castigo. Então a gente vê que não é só, a gente está falando aqui, né, de um meio mais desfavorecido, de escolas públicas empobrecidas no sentido da sua estrutura, mas essa é uma escola boa, onde já de grande poder aquisitivo dos alunos, né, e com muita transparência no Rio de Janeiro. É considerada uma das escolas bilíngues de excelência. E, no entanto, também... Então, eu acho que não é... Eu acho que precisa mais da visibilidade da biblioteca, né? Ela não é só invisível para os lugares mais precários, ou com dificuldades, ou com estruturas empobrecidas, né? Eu acho que ela é invisível mesmo. Ela é invisível para a sociedade como um todo, né? A biblioteca, ela não faz parte, né, da vida da sociedade civil. Você fizer uma pesquisa, pergunta ali no centro de Niterói, onde fica a Biblioteca Pública de Niterói? Todo mundo, mas peraí, eu não sei, fulano, você sabe onde fica? As pessoas não frequentam. Ela não faz parte do repertório, né, dos lugares de convivência do cidadão comum. Ela está ausente da vida pública e ela está ausente também na vida escolar. A ideia, né, é que ela venha fazer parte desses dois espaços, do público, né, tanto, né, a sociedade como dentro das instituições. Estamos chegando ao término desse primeiro bloco com o tema a biblioteca e a formação de leitores, com as professoras Vera Lúcia e Elizabeth. Continuem conosco, telespectador, para o segundo bloco. Neste segundo bloco do programa ASP UF em Ação, da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense, continuaremos a focalizar o tema a biblioteca e a formação de leitores, com as professoras Elizabeth Gonçalves de Souza e Vera Lúcia Becker. Professoras, e a questão da formação do leitor? Vocês poderiam abordar isso para nós? Vai falar primeiro, Beth? Assim, o bibliotecário escolar, ele tem
pode buscar diversas estratégias de fomentar, né, e dinamizar a leitura e criar, né, esse incentivo, esse gosto pela leitura. Várias atividades eles fazem. A Hora do Conto é uma atividade de iniciação em contato com o livro, né, iniciação à leitura para os leitores pequenos, geralmente são os leitores da fase pré-escolar. Ele pode também criar concursos literários, concursos de poesia. Ele tem estratégia de dinamização de acervo do tipo convidar, né, o próprio professor da escola para trabalhar um conto, trabalhar um texto, exposições, festivais literários. São diversas as atividades que o bibliotecário escolar pode, deve fazer para fazer da sua biblioteca não só um lugar de estudo, né, não só um lugar de busca de informação e saída logo da biblioteca, mas de incentivo à prática, né, e ao exercício, né, esse exercício no sentido lúdico, de fruição da leitura. Então ele tem várias estratégias e acho que ele deve buscar essas estratégias o tempo todo. E se está numa escola, nada mais justo do que buscar o apoio dos professores que podem trabalhar essas questões. Você pode fazer um debate, tipo lendo Machado, né, Machado de Assis, com professor de literatura e professor de história. Você pode fazer projetos interdisciplinares envolvendo os professores e o acervo da biblioteca, isso que é muito interessante. Eu acho que é um dos caminhos que o profissional bibliotecário, nesse espaço, biblioteca escolar, pode buscar. Nunca trabalhar sozinho, sempre buscar essa articulação com os professores, trabalhando literatura, fazendo exposições, lendo texto. A leitura é muito importante. Às vezes a gente tem o aluno, né, na biblioteca escolar, ele às vezes se sente um pouco afastado dos livros, e a dinâmica na prática de leitura, com círculos de leituras, faz ele ficar desinibido, ele a ler em voz alta, a escrever. Concursos literários também são muito interessantes e podem ser uma das atividades que o bibliotecário escolar deve buscar para aproximar o leitor de sua biblioteca. Então, telespectadores, vocês acabaram de ver que atividades uma bibliotecária pode fazer para seduzir as pessoas a gostarem de ler. E o que a professora Vera Lúcia poderia acrescentar? Olha só, essa questão da formação do formador de leitores também exige uma certa reflexão da nossa parte, né? Porque não é simples, né, alguém se formar para formar leitores, né? Essa formação é uma formação que tem que ser feita na academia, na universidade, e geralmente são cursos de pós-graduação. Porque o que a Beth citou, quer dizer, os encontros literários, né, os concursos, que se fala redação até hoje, né, de redação, ou mesmo essa dinamização, essa leitura com a participação até das crianças ou dos adolescentes, né? A gente está falando muito de criança aqui, mas adolescente também faz parte. Eu acho que isso precisa, sim, não é tão simples assim, né? Vamos ler, vamos para a biblioteca, vamos fazer uma dinamização da leitura, né? É só uma intervenção, porque nem sempre o bibliotecário escolar ele tem essa vocação de trabalhar. Às vezes ele organiza acervo, mas ele pode convidar outras pessoas. Para formar leitores é preciso que primeiro nós nos formemos em formadores de leitores. E essas iniciativas, elas existem na prática. Eu conheço uma, né? A professora Glória Viana, que é uma das biógrafas de Machado de Assis, ela mantém, pelo menos mantinha até pouco tempo, na unidade do Humaitá, do Pedro II, com alunos de ensino médio, um grupo de leitores de Machado. Né? Eles têm lá um acervo. Então, isso né? Ela não está formando só leitores de Machado, né? Quando você lê Machado, você está pronto para fazer outro tipo de leitura, né? Isso é surpreendente, né? E a Glória tem um êxito com isso, né? Que você mobilize adolescentes. O que eu queria tocar também é nessa questão da formação dos leitores. A gente está falando muito em livro, né? Mas na realidade hoje, né, as crianças estão habituadas em lerem outras plataformas. Pois é, e aí que eu acho que também vem uma outra formação, né? Porque os celulares viraram, lamentavelmente, né, uma praga entre nós. As pessoas, o tempo inteiro, você vê as pessoas na rua, nos restaurantes, nos lugares
mais insólitos com seus celulares à mão, e as crianças estão muito focadas nisso. A gente vê crianças de 2 anos já com seu tablet, né, com uma habilidade impressionante cognitiva e também motora, né, passando o dedinho e lendo. Então, nós também precisamos, que leitores são esses, né, que nós vamos formar, que já não vem no livro, exclusivamente no livro, né, um dispositivo para que eles façam a sua recreação, ou a sua leitura, ou a sua informação, né, ou o seu preparo. Não é? Então, nós temos que começar a pensar nisso também. Né? E não sei como que a escola, e sobretudo a gente está falando aqui de escola pública, né, porque as outras escolas elas têm recursos, né, pelo menos as escolas mais visíveis em termos da excelência e tal, elas têm recursos para aparelhar a própria biblioteca, né, com esses dispositivos de agora, e que as crianças e adolescentes possam ler também em outras plataformas. Então, o que me bate é isso, né? Eu acho que cada vez mais vai ficando complexa essa questão da formação dos leitores, né? Penso que eu já ouvi depoimentos, inclusive, bom, vou citar os meus queridos e prediletos, João Baldo Ribeiro e Érico Veríssimo, né, que se formaram leitores nas bibliotecas das suas próprias casas. Todos dois deram esses depoimentos, né? Hoje, isso é muito difícil. Você vê uma criança... Eu me formei leitora lendo Monteiro Lobato. Né? Tanto que o Sítio do Pica-Pau Amarelo, para mim... Porque eu fui criada e depois que eu fui ler, fui saber, eu fui criada num sítio dos meus tios-avós, era lá o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, esse mergulho na fantasia, e depois você vai trabalhando outros outros autores, é que eu vejo que é importante. Agora, como, né, fazer essa transição, né, do livro físico, né, que tem toda uma relação, a gente acaba criando uma relação afetiva com o livro, através do seu autor ou da narrativa que ali está, e as outras formas. Eu fico pensando nisso, né? Como vamos formar esses leitores, esses novos leitores, né? Porque eu não gosto de falar de coisa pessoal, mas eu tenho uma neta que acabou de fazer 1 ano e com o dedinho dela, ela já liga até o celular, entendeu? Muda canal de televisão. Então, acho que o chip, essas crianças vêm com um chip já, vêm programadas para isso, e como é que nós vamos trabalhar com elas para que elas se formem leitores, né? Vera, eu vejo, né, nessas minhas idas às bibliotecas, quando sou convidada, eu estive recentemente na biblioteca da Escola SESC de ensino médio, que é uma escola com bom poder aquisitivo por ser mantida como uma instituição que tem recursos. Como que, em outras bibliotecas, até a biblioteca pública, as bibliotecas do tipo parque, que são as novas bibliotecas, as mídias fazem parte, né, desses acervos. Então, como uma atividade, não só atividade com suporte livro, mas usando outras tecnologias. Escrever uma história coletiva, partilhada em rede, o blog, o jornalzinho da escola, tudo isso vai ser construído aqui no Colune UF, que é a biblioteca do Colégio Universitário. Eles têm alguns projetos de PIBIQUinho, que são projetos de iniciação científica para alunos de ensino médio. Hoje a construção do jornal da escola passa, né, pela sala de informática, passa pela biblioteca. Então, está escrevendo outras dinâmicas envolvendo as novas tecnologias, porque eles estão lendo em tudo quanto é lugar. E a questão de ter acesso aos suportes de leitura diferenciados, em casa predomina a leitura na rede, a leitura na internet. E a questão de ter acesso a esses documentos passa também pela questão da família, da importância das bibliotecas escolares estarem abertas no final de semana para que os pais também peguem esses livros, levem esse material para casa, porque a formação do leitor não é exclusiva, de exclusiva responsabilidade só dos professores e bibliotecários, mas da família também. E a gente, principalmente, eu falo das escolas públicas, né, porque o livro ainda é muito caro no Brasil, né, apesar de ter o subsídio, a ausência de impostos na produção editorial, ele não é um objeto barato. Ele está um livro infantil, um livro para um adolescente, um livro que sai em torno de R$35, R$40. Um livro infantil ilustrado, que para criança o livro tem que ter esse apelo da ilustração, porque leva a imaginação, faz com que a criança embarque na história. A questão lúdica é fundamental, os livros ilustrados são caríssimos.
Então, a biblioteca é importante, a pública, a escolar, de estar aberta para que esse livro saia dos seus acervos e vá também para a casa dos seus leitores. Que aqui o trabalho da biblioteca possa ter continuidade em casa. E as atividades, ela deve abarcar também, todas essas atividades devem abarcar todas as mídias, todos os suportes de leitura. Inclusive, trazer o cordel, né, a história oral para dentro da biblioteca, né, as pessoas que são livro, né, que têm as suas histórias e possam estar contando essas histórias na biblioteca, o registro oral dessas histórias nos acervos das bibliotecas, faz com que o leitor possa ver a biblioteca não só como um lugar de guarda dos registros, mas também de produção dos registros, de informação, né, sobre as pessoas que ele conhece, sobre sua comunidade. Tem várias estratégias para você fazer dessa biblioteca um lugar importante e vivo, né? Infelizmente, telespectadores, nós estamos praticamente terminando esse bloco e esse programa, porque eu tenho a impressão que mereceria até um segundo programa, dada a riqueza de informações que nós estamos tendo com as duas professoras. Então, nós, nesse minuto final, nós gostaríamos de dar a palavra para as considerações finais das professoras e nós encerraremos o programa depois. Bom, as minhas considerações finais vão ao encontro, né, que aqui fica para todos e para nós mesmas uma grande interrogação, né? Afinal, né, que biblioteca, quando a biblioteca, onde a biblioteca, por que a biblioteca? Né? Eu acho que são questões que estão... ainda idealizamos muito, mas não chegamos aonde queremos, né? Que a biblioteca efetivamente seja viva e presente na vida de todos. E quando a gente fala biblioteca, pode ser uma estante na sua casa. Não precisa ser uma biblioteca institucionalizada. Se for, melhor. Na escola, então, perfeito. É importante que a biblioteca se torne uma política pública, a biblioteca escolar de fato, né? Que a implementação da Lei 12.244, com a universalização da biblioteca escolar, venha a ser uma realidade e que tenha, né, o profissional bibliotecário nesse espaço e que ela possa fazer parte realmente da vida da escola, do seu projeto pedagógico, para que esses dois profissionais, bibliotecário e professores, que são profissionais da educação, possam fazer dessa biblioteca, como a Vera disse, a biblioteca que a gente quer para formar leitores críticos, que tenham um pensamento, né, de pensar um projeto de sociedade que seja melhor, né, para todos nós. Então a biblioteca, assim como a escola, é esse espaço, né, esse espaço que pode levar esse cidadão leitor a ter uma visão crítica de sua sociedade, a ter um poder de reflexão, né, e se formar enquanto cidadão, enquanto intelectual. Acho que é aí que está o poder das escolas e da biblioteca, na construção de um projeto de sociedade bem melhor, e a gente merece isso. Chegamos ao final de mais um programa da ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense. Agradecemos as nossas entrevistadas, professora Elizabeth, professora Vera Lúcia, ambas da Universidade Federal Fluminense. E você poderá acessar outros programas, esse e outros programas telespectadores, através do site do UFTube, né? E comunique-se conosco por e-mail, por telefone e no nosso próprio endereço, porque, afinal de contas, a ASP-UF ela existe para favorecer, para ajudar a comunidade.